Estamos aqui mais uma vez no programa Biografia, hoje para explorar um vulto que nós brasileiros não conhecemos muito bem, Anália Franco. E como eu já sei que o tempo do programa não vai ser suficiente para nós falarmos tudo dessa rica vida, eu já indico que nós aproveitemos as referências de pesquisa que vão aparecer durante o programa, para que nós depois aprofundemos o estudo dessa pessoa, desse personagem histórico que é tão importante para a educação brasileira e também para o espiritismo. Vamos lá? Anália Emília Franco. Mulher, nascida no século XIX, final do século XIX no Brasil, no dia 1º de fevereiro de 1856 e desencarnada em São Paulo em 3 de janeiro de 1919. Foram então 63 longos anos de muito trabalho, muitas realizações. E essa mulher, que também foi jornalista, literata, criadora e mantenedora de inúmeras instituições educacionais e beneficentes, era também feminista e abolicionista, trabalhando como professora no Brasil durante décadas. Essa pessoa foi chamada por um dos seus biógrafos de a grande dama da educação brasileira. E aí vem um dos meus primeiros questionamentos ao estudar essa biografia. Se ela é a grande dama da educação brasileira, por que os professores não conhecem Anália Franco? Durante o tempo de preparação desse programa, eu perguntei para muitos colegas meus professores, que eu também sou professora já há bastante tempo, e ninguém sabia quem era. Só uma pessoa, que era professora e espírita, sabia quem era Anália Franco, mas não porque ela era professora, é porque ela era espírita. Embora ela tenha vivido a maior parte da vida dela como não espírita, ela era mais professora do que espírita. Então vamos ver se a gente consegue ao mesmo tempo iluminar essa vida como professora ao lado do vulto espírita que ela significa na nossa história. Só para dar uma dimensão da qualidade, da quantidade de realização desta pessoa, vamos observar aqui a lista das instituições que ela fundou e ajudou a manter durante os seus 63 anos de vida. 71 escolas. Quem nós conhecemos que fundou 71 escolas? 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de oficinas de artesanato. E ela atuou em 24 cidades do interior do Brasil e das capitais, São Paulo e Rio de Janeiro. Gente, não é pouca coisa. Só de você pensar em manter uma instituição educacional, o peso já é bem grande. Imagina 71 escolas e mais todo esse rol de coisas que a gente já colocou aqui. Ela trabalhou incansavelmente desde os 16 anos. Como assistente da mãe, ela iniciou suas atividades docentes e depois conquistou o seu próprio emprego com concurso público e teve as suas próprias salas de aula. Só que ela não parava por aí. A sala de aula era muito pequena para a força, para a energia que a Anália Franco tinha para despender nas suas atividades. Ela cresceu filha de professora e de um comerciante, então era uma família que tinha dinheiro e tinha também condições de orientar bem a educação de uma criança, seja ela menino ou menina, nessa época em que a Anália nasceu. E a mãe dela e o pai tinham toda uma mentalidade que com certeza foi escolhida a dedo para uma missionária, né? O pai e a mãe sempre incentivavam a instrução, a autonomia, a presença dela em todas as coisas da vida familiar. E a Anália dizia então que ela não queria se casar, porque o destino das mulheres direitas, né, corretas nessa época era o casamento.
mas ela não tinha aquilo como uma missão da vida dela. A inquietação dela sempre estava voltada mais para o social e discutia muito essas questões da mulher nessa época, de como é que o mundo se organizava e explorava pessoas. Então ela era muito inquieta com a questão da escravidão, com a desigualdade social, e por isso ela abraçou com muito fervor a causa abolicionista e a feminista. Quando Anália é pesquisada na história brasileira, se geram a respeito dela vários documentos publicados. Nós temos livros, temos entrevistas e perfis em jornal e temos até mesmo dissertações de mestrado, trabalhos de pós-graduação que trazem de volta esse vulto até o panorama mais conhecido, mais visível. Nós temos inclusive um shopping com o nome da Anália Franco, espaços de festa, todos eles em homenagem a ela. Mas a gente nem sabe, né? A pessoa vira um nome de rua, vira um nome de prédio e depois a gente não sabe mais nem resgatar a informação. Os dois grandes biógrafos de Anália Franco no Brasil são também espíritas, Roque Jacinto e Eduardo Carvalho Moreira. Os dois livros dela, com a sua história, né, a respeito dela, estão publicados no Brasil há um tempo, mas também não são assim muito conhecidos, as pessoas não sabem que essas obras existem e por isso eu estou trazendo aqui para que nós também resgatemos a integridade dessa vida por meio das biografias. Nesse primeiro bloco, o que está sendo ressaltado é uma mulher, filha de um casal com uma mentalidade diferenciada, que teve condições de progredir como mulher por conta dessa ajuda, né? No segundo bloco, nós vamos explorar outros aspectos e verificar um pouco mais dessa trajetória. Vamos então para um breve intervalo. Retornamos agora com a biografia de Anália Franco. Quando Anália, aos 16 anos, se tornou assistente da mãe como professora, ela aprendeu muita coisa. E depois, quando se tornou professora concursada e assumiu as suas próprias turmas, o trabalho continuou cada vez com mais fervor e com cada vez mais intensidade. Ela tinha aprendido a ler muito cedo e era um prazer muito grande ensinar isso a outras crianças. Inclusive, se conta numa das suas biografias que ela saía de casa para comprar livros e o pai e a mãe davam dinheiro e incentivavam. Mas os comerciantes que vendiam os livros para ela depois chamavam o pai e a mãe e diziam que ela estava transgredindo uma regra social, porque a mulher era criada para cuidar da família e dos filhos, não precisava saber ler. E aí eu fiquei observando, né, nas memórias da minha própria família, a minha mãe e a minha avó também não sabiam ler, e a desculpa era essa, que mulher não precisava ir para a escola porque ela não precisava saber ler para fazer o que ela tinha que fazer. Então, de uma certa forma, a figura da Anália também está presente em todas essas mulheres que sofreram com essa discriminação durante esse tempo todo em que o Brasil não cuidou muito da educação das meninas. Quando surgiu a lei do ventre livre, a Anália já era professora e ela se envolveu muito na causa de cuidar das crianças que não eram mais consideradas escravas. A maioria delas ou morria ou era colocada na roda da Santa Casa de Misericórdia. A roda é um dispositivo que gira no muro de uma casa religiosa. E quando se coloca alguma coisa ali na parte exterior, as freiras ou os religiosos pelo lado de dentro giram aquilo e o que estava no exterior passa para o interior. As crianças então eram recolhidas assim, porque as mães que eram escravas, mas tinham os bebês que não eram mais escravos, não podiam ficar com essas crianças na casa dos seus patrões, dos seus amos. Então, ou eles mesmos levavam a criança e deixavam lá, ou matavam, ou então a própria mãe, às escondidas,
tentando lutar pela vida do filho, colocava essa criança na roda e as freiras giravam, pegavam a criança e ela passava a ser cuidada no ambiente do convento. A Anália Franco não se conformou com essa situação. E ela então saiu de São Paulo e foi para o interior, onde a situação dessas crianças era mais grave, para socorrer a todas elas e procurou uma casa. Ao procurar essa casa, ela encontrou a ajuda de uma fazendeira local. E a mulher cedeu o espaço e tudo, mas ela impôs uma condição que revoltou profundamente a personalidade libertária da Anália, que era não colocar juntas crianças negras e crianças brancas. Para quem estava começando um projeto social, a gratuidade do espaço era muito importante, mas ela não abriu mão desse princípio de igualdade e pegou o salário dela de professora e alugou uma outra casa. Quando ela precisou pagar o aluguel, ela não tinha mais o dinheiro para alimentar as crianças. Então, ela começou a fazer uma coisa que deu muito problema. Como ela recebia todas, ela não recusava criança nenhuma, o contingente de abandonados foi aumentando cada vez mais. E ela, inclusive, recolhia crianças que eram deixadas nas moitas, nos desvios dos caminhos, para não deixar nenhum recém-nascido, nenhuma criança abandonada pela estrada. Ela então juntou todos os meninos que podiam andar, quando ela conseguiu perceber que não daria para alimentar todo mundo com o salário de professora, fez um bando e foi para as ruas da cidade pedir esmola. E ela chamava essas crianças de meus alunos sem mães, porque eles não tinham identidade, às vezes não tinham nome, eles não eram registrados, não eram reconhecidos, mas alguém os tinha recolhido e ela estava disposta a dar a vida por eles. Quando ela anunciou na cidade que ao lado da escola pública, onde ela trabalhava, havia um pequeno abrigo para as crianças desamparadas, isso foi um auê na cidade, né? Ela era moça, era magra, modesta, mas impressionava pela coragem e pela presença. A gente podia até imaginar a cena, né? Um bando de crianças negras, abandonadas, famintas, com uma mulher branca na frente, pedindo dinheiro para cuidar deles. Os habitantes da cidade ficaram muito revoltados com isso, porque eram muito tradicionais. Quando ela começou a fazer toda essa movimentação, ela foi chamada de tudo e mais alguma coisa. Principalmente os católicos, escravocratas e monarquistas estavam contra a atuação dela. Mas o grupo de abolicionistas e republicanos se manifestou a favor e conseguiu fazer uma espécie de defesa que habilitou aquele abrigo a continuar. Quando ela consolidou essa primeira casa, treinou alguém para ficar no lugar dela, ela gostou do fato de ter conseguido auxiliar, percebeu que num pequeno lugar, uma pequena casa não daria conta de resolver aquele problema todo, ela saiu viajando pelo país e fundando mais casas, fundando mais abrigos e fazendo as pessoas se envolverem com o cuidado com aquelas crianças e aquelas mulheres. Então criou várias escolas maternais e escolas elementares para ajudar a acabar com a ignorância que pegava de cheio os negros recém-libertos, recém-nascidos e que não tinham condição de se virar na sociedade, muitas vezes nem com honestidade, nem com dignidade. Em 25 de janeiro de 1902, ela criou o Liceu Feminino, que era para quê? Preparar professoras para dar aula naquelas escolas que ela estava fundando pelo Brasil inteiro. Uma data super importante que marcou todo esse projeto social de Anália Franco. A missão dela, no entanto, não era política. Era simplesmente ajudar as crianças desamparadas. E embora ela fizesse parte de um grupo abolicionista e republicano, a vida dela não girava em torno das questões políticas da época. Ela utilizava os ideais republicanos e políticos para consolidar a ajuda que ela estava criando no Brasil inteiro.
Nós vamos agora fazer um breve intervalo para que nós possamos digerir essa figura e retornar daqui a pouco com mais algumas informações a respeito dessa preciosa vida para o Brasil e para os educadores brasileiros. Retornamos agora acompanhando o fio da vida de Anália Franco, grande educadora e espírita brasileira. Como nós já havíamos colocado antes, a missão da Anália, embora ela estivesse envolvida com o movimento feminista, o movimento abolicionista e o movimento republicano, não era uma missão política, era uma missão social. E ela manteve o foco, conseguiu sair das confusões que todas as ideologias criam quando estão em conflito umas com as outras e fez do amparo às crianças e às mulheres necessitadas o grande escopo da sua missão. E elas fundaram, ela e mais 20 senhoras amigas dela, a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, em 17 de novembro de 1901. E essa associação tinha sede no Largo do Arouche, em São Paulo. Essa associação cuidou de criar as condições para manter tudo que ela já havia fundado. E as próprias pessoas que eram beneficiárias ajudavam isso com produções artesanais. Elas faziam artesanato de todo tipo, que era bem-vindo na época, e criaram lojinhas para que essa produção fosse escoada por meio do comércio. Elas divulgavam sempre esse material em chás beneficentes, em eventos que eram feitos para arrecadar o dinheiro suficiente para distribuir. E ela e as amigas, que não eram mulheres comuns, com certeza, para aquela época, levavam esse dinheiro elas mesmas, viajando, muitas vezes desacompanhadas, correndo risco de serem assaltadas, mas o desejo de auxiliar suplantava qualquer medo. E elas, então, faziam a renda gerada por esses trabalhos chegarem até o destino e mantendo a ajuda tão preciosa para todas aquelas pessoas. Em 1911, já perto de ela desencarnar, ela adquiriu a Chácara Paraíso, onde ela fundou a colônia regeneradora Dom Romualdo. Essa colônia serviu de internato para menores que iam trabalhar nas atividades agropastoris e também retirando mulheres que estavam envolvidas em movimento de prostituição. Ela então conseguiu resgatar centenas de mulheres, dando a elas uma vida digna nesse espaço. E é uma coisa muito preciosa, porque nós vemos que até hoje existem muitas pessoas precisando desse tipo de resgate. O exemplo de Anália Franco fundando essas casas de socorro se esparramou pelo Brasil e nós temos muitas e muitas instituições que são espelhadas nesse modelo. Entre os anos 1897 e 1898, ela sofreu uma cegueira temporária e foi a ocasião em que ela entrou em contato com o espiritismo. E por meio dos tratamentos espirituais, homeopatia, complementando as abordagens tradicionais, ela voltou a enxergar, mas nunca mais pôde deixar de usar os seus óculos, que inclusive é uma das suas marcas visuais registradas. Em todas as imagens que nós temos dela, ela aparece com esses óculosinhos sobre o nariz, mostrando que ela precisava de apoio para ler, né? Ela se sentiu extremamente atraída pelo caráter científico e pela clareza com que a doutrina espírita explicava todas as confusões da vida humana, que, por outra ótica, não parecem assim tão simples de serem nem aceitas e nem compreendidas. Aos 53 anos, então, ela se casou com um espírita militante e sincero, Antônio Bastos, mas ela não perdeu o apelido de Anália Franco. Embora tivesse adotado o nome do marido, esse sobrenome não entrou para a vida dela de maneira pública, né? Nesse período de pós-recuperação, ela se sentiu cheia de energia e resolveu investir mais ainda na divulgação dos ideais sociais e também agora dos ideais espíritas. E aumentou a produção literária, escreveu contos, matérias para jornais e revistas, livros e publicou 3 romances.
Égide materna, a filha adotiva e a filha do artista, além de muitas peças teatrais que eram também utilizadas no desenvolvimento do seu grupo dramático, já que eles, por perseguição política e social, não tinham muitas vezes a permissão de encenar as obras dos autores canônicos. Ela então escrevia o material que o seu grupo teatral iria representar. Ela escreveu também muitos poemas, letras de música, principalmente religiosas, e uma pessoa com uma capacidade de produção gigantesca. Gerenciar os cursos, conseguir arrecadar o dinheiro, acompanhar os eventos, visitar os locais que ela fundava, porque ela não fundava e abandonava. Ela fundava e retornava várias vezes para acompanhar como aquele lugar estava se desenvolvendo e do que é que ele precisava para se manter. A vida de Anália Franco é tão rica que ela já foi colocada até mesmo em quadrinhos. E nós temos condição de resgatar isso porque está disponível em rede. E nós vamos colocar as imagens para que todo mundo possa também acessar esse conhecimento, né? Nós temos inúmeros lugares do Brasil com pegadas de Anália Franco. E um dos livros a respeito da vida dela, que é da Eliane Samantha Lolli, nós temos um relato muito precioso com trechos de cartas, de correspondências pessoais e analisa a figura de Anália como uma educadora dentro do seu tempo. Final do século XIX, começo do século XX, uma época muito difícil para a mulher brasileira e para a mulher de uma maneira geral. Mas ela não se deixou abater por todos esses recortes. Ela era mulher, ela era brasileira, vivia numa sociedade escravagista e ainda monarquista, mas lutou pelos ideais republicanos, pelos ideais abolicionistas, mantendo sempre o foco de cuidar das pessoas em situação de fragilidade social, especialmente as crianças negras, pobres e as mulheres sem instrução. Quando nós observamos essa vida, ficamos assim meditando sobre a nossa pouca capacidade de mobilização. Nós temos hoje tantos recursos e tanta coisa a nosso favor e muitas vezes uma vida inteira de 80, 70 anos não é suficiente para produzir todo esse cabedal de realizações que é resultado da atuação de Anália no contexto brasileiro. Nós vamos encerrar o programa hoje com uma frase que está retirada de um dos seus escritos, onde ela diz: a verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. Com essa mensagem, nós encerramos aqui esse breve momento de tratamento da biografia da grande brasileira Anália Franco.